Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, quarta-feira, dia 11 de dezembro de 2024. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o capítulo de número 13 do segundo livro de Reis, mas como de costume, como de praxe, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir bem rapidinho para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares, tá bom? Em nome de Jesus, faça isso bem rapidinho, porque é super importante para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal. Como eu sempre digo, se a evolução diária tem sido bênção para você, curte, comenta e compartilha. Também quero aproveitar a oportunidade para te fazer um convite muito especial. Hoje à noite, na Evo, na nossa igreja, nós vamos ter a segunda ministração da série Gratidão. Você não pode ficar de fora. Esteja conosco em nome de Jesus. Vamos lá, gente. Segundo livro de Reis, capítulo 13, tem 25 versículos, tá? Nós vamos fazer a leitura aqui na versão NVI, depois vamos fazer a interpretação do texto e a aplicação prática. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levou Israel a cometer e não se afastou dos pecados, a cometer pecados e não se afastou deles. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então, Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu quanto o rei da Síria oprimia Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas, como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzido a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus feitos e tudo o que realizou estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 30º ano, no 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos, suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e Jeroboão sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo uma doença na qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando: meu pai, tu é como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Peguem o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos, sobre as mãos do rei, e lhes disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez, então Eliseu declarou: essa flecha da vitória do Senhor. É a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida, mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele. Você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e ali foi sepultado. Ora, as tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma das tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás, mas o Senhor foi bondoso com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los da sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que em combate Hazael havia tomado do seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou e assim reconquistou as cidades israelitas. Glória a Deus, vamos entender esse texto, gente, em nome de Jesus? Aqui no capítulo 13
do segundo livro de Reis, na verdade vai apresentar a história de 2 reis de Israel, né? E os últimos eventos também envolvendo o profeta Eliseu, né? O texto vai dizer que o profeta Eliseu aqui vai morrer, vai acontecer mais um milagre, né? Que seria ali a porção dobrada de Eliseu, quando ele pede porção dobrada. Eu não sei se você sabe, mas o profeta Elias, a Bíblia relata 7 milagres. Eliseu em vida fez 13 milagres, o 14º milagre foi literalmente o cumprimento da palavra, né? Da palavra profética, da unção dobrada, quando lançaram um cadáver sobre a cova, onde Eliseu havia sido sepultado. Só de encostar ali naquela área, né, de Eliseu, onde Eliseu estava, esse homem que estava morto ressuscitou, e aí se cumpriu a palavra de porção dobrada, tá bom? Mas vamos lá, gente, dos versículos 1 ao 9 aqui vai narrar a história de um rei de Israel, tribo do norte, Jeoacás. Ele vai assumir o trono de Israel, vai governar por 17 anos. Ele segue os pecados de Jeroboão, que se perpetua, né, ao longo dos reinados, nas gerações. Isso desagrada a Deus. Como consequência aqui, Deus permite que Hazael, o rei da Síria, e seu filho Ben-Hadad oprimam Israel por algum tempo. Jeoacás, ele vai clamar ao Senhor, mesmo andando em desobediência. Deus, com a sua infinita misericórdia, vai enviar um libertador e vai aliviar essa opressão síria. Mas, no entanto, Israel foi ingrato para com Deus, né? Mesmo Deus livrando ele das mãos dos inimigos, e continua ali nos seus pecados de idolatria, né? Aí, após a morte de Jeoacás, ele é sucedido por Jeoás. Aí o texto vai narrar dos versos 10 ao 13, Jeoás como rei de Israel. Jeoás aqui, filho de Jeoacás, reina por 16 anos. Ele também vai seguir os pecados de Jeroboão, ele não busca o Senhor. O seu reinado é marcado por guerras constantes contra a Síria e também contra Judá, ou seja, os irmãos estavam lutando contra si, né? As tribos do norte e as tribos do sul, ou seja, os dois reinados do sul e do norte estavam lutando entre si, os judeus e os samaritanos. E dos versos 14 ao 19 vai surgir aqui a última profecia de Eliseu, e onde vai citar também a morte e quando um homem ressuscita ao ser lançado na cova de Eliseu. Então o profeta Eliseu, ele fica muito doente, uma doença grave. Jeoás vai visitá-lo, chora pela iminente perda do profeta. Eliseu, ele ordena a Jeoás que atire uma flecha pela janela, simbolizando a vitória de Israel sobre a Síria. E Eliseu também instrui Jeoás a golpear o chão com as flechas. Jeoás, ele pega a flecha e dá 3 golpes no chão, o que irrita Eliseu. Por quê? Porque isso estava limitando Israel a apenas 3 confrontos, a 3 vitórias contra a Síria, que no final do texto diz, né, que o filho de Jeoás vence 3 vezes. Tá? Então ele era para ter golpeado várias vezes, ali era um ato profético. Enquanto mais vezes ele golpeasse, por mais que o texto bíblico não indica, não diz isso, né? Mas por mais vezes que ele golpeasse, seria literalmente mais vitórias, é o que nós podemos entender do texto, tá? Aí vem a morte e o milagre pós-morte de Eliseu, nos versos 20 e 21. Eliseu morre, é enterrado. Mais tarde, durante esse sepultamento, um cadáver é jogado na sepultura de Eliseu. Quando ele toca os ossos do profeta, esse homem revive, demonstrando o poder de Deus, mesmo após a morte de Eliseu, e também o cumprimento da profecia, né, de porção dobrada, que Eliseu tinha pedido a Elias. E por fim, aqui, dos versos 22 ao 25, as vitórias parciais de Jeoás sobre a Síria, que foi a vitória, né, dos 3 golpes lá na terra com a flecha. Então, aqui Hazael, rei da Síria, vai continuar a oprimir Israel durante o reinado de Jeoás. Aí Jeoás, conforme a profecia de Eliseu, derrota os sírios 3 vezes, recupera algumas cidades de Israel, né? E é isso que a gente observa aqui no texto, tá bom? Então essa é a interpretação do texto. Na prática, o que nós vamos nos atentar hoje? Justamente sobre essa questão das flechadas no chão, o que nos mostra que aquele seria um ato profético que possibilitaria a vitória, ou seja, possibilitaria o agir de Deus sobre a vida do povo. Então, a lição prática de hoje é: não limite o poder e o agir de Deus sobre a sua vida. Tá bom? Vamos lá, gente.
Desse texto aqui a gente consegue tirar algumas coisas muito importantes. Primeiro, o rei Jeoás, ele era especialista em arco e flechas. Ele era especialista. Ou seja, naquilo que ele era bom, o profeta usou ele, tá bom? Mas ele não atirou nenhuma flecha sem antes buscar uma cobertura espiritual, tá? Então ele poderia ir para uma batalha com as flechas? Não, ele foi. A flecha foi um ato profético. Deus ordenou o profeta fazer aquele ato profético. Segundo, por inúmeras vezes o povo hebreu havia sido vencido pelos sírios, né? Pelo fato de estarem vivendo no pecado, esse povo não estava mais na presença de Deus, estavam perdendo batalhas atrás de batalhas. Terceira coisa que a gente observa aqui é que Jeoás lançou a flecha sem questionar o profeta, ou seja, tem muita gente, né, da nossa geração cristã que vive questionando princípios espirituais, né? Princípios são para serem cumpridos e não para serem questionados. A quarta coisa evidente desse texto aqui e importante que a gente observa é a ordem de combater, ou melhor, de bater a flecha no chão. O profeta não disse quantas vezes ele tinha que bater com a flecha no chão, mas ele só bateu 3 vezes. Bater com a flecha no chão significava o número de vezes que os israelitas iriam vencer os sírios nas batalhas. E ele só bate 3 vezes, e 3 vezes não seria o possível para liquidar a fatura. Ou seja, ao parar na terceira flecha, ele toma a decisão de limitar o plano e o propósito de Deus na vida dele, na vida do povo também. Uma atitude de conformismo. 3 flechadas, tá ótimo. Ele não teve a gana de querer mais de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, em nome de Jesus. Lançar uma flecha foi um ato profético. Nossa geração precisa entender que há uma necessidade de interação com o espiritual, de interação com o profético. Por quê? Se a gente não entender a nossa responsabilidade de lutar para viver aquilo que Deus está querendo que nós vivamos, nós não vamos viver. Por quê? Porque quando você não faz a sua parte, você sabota também a parte de Deus. Olha o que diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe esta instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, as seguindo, você combata o bom combate. O que isso aqui está querendo dizer, gente? Não adianta você carregar uma promessa, uma palavra profética. Não adianta Deus firmar um propósito sobre a sua vida se você não entender a sua responsabilidade e lutar por ela. Ou seja, Deus, ele literalmente dá o talento, mas a capacidade é sua. Então, o talento é a palavra, é a promessa, é a profecia. Agora, você precisa fazer sua parte. Então, quando o rei dá 3 flechadinhas ali, parece que ele não estava acreditando muito no que Deus estava falando por meio do profeta. Né? Ele deveria ali, incansavelmente ferir aquele chão com aquela flecha, que seria um ato de vitória, né? Sobre gerações e gerações sobre o inimigo. Então, para que a gente possa viver as promessas de Deus, nós precisamos primeiro lutar por elas. Jeoás aqui vai se acomodar na terceira flechada. Terceira flechada, tá acomodado, nós não podemos nos acomodar e por isso ele deixa de viver a plenitude de Deus, ou seja, quem se acomoda não vive a plenitude, acha que tá bom, né? É claro que nós precisamos entender, né? Que Deus quer sempre nos levar para lugares altos. E nós não podemos nos conformar ali, ficar parado, estagnado, acomodado, né? Não por ganância, nem por cobiça, e nem por uma ambição terrena, mas por entendimento da palavra, né? Que se Deus nos levou até certo nível, é porque Ele quer que a gente continue crescendo. Então a gente vai seguindo o alvo, vai prosseguindo, vai crescendo, vai se desenvolvendo, caminhando conforme a direção da palavra de Deus e desenvolvendo mais. Então a gente vê aqui um Jeoás acomodado, 3 flechadas apenas, e por isso ele vai deixar de viver a plenitude de Deus para a vida dele, vai deixar da nação, né, de experimentar e viver também a plenitude, ou seja, ele não permite com que o povo viva a plenitude de Deus, porque ele era o líder e ele foi um líder acomodado. Então a ordem de Deus para mim e para você é lute, marche, dê flechadas, não desista em nome de Jesus, faz a sua parte, para que então Deus possa fazer a parte dele. Você precisa entender, quando você sabota a sua parte, automaticamente você está sabotando também a parte de Deus, porque para Deus fazer, você precisa ser intencional, ou seja, o mundo espiritual reage às nossas ações aqui na Terra. Então, tudo que Deus faz é uma resposta do céu para as nossas vidas. A pergunta somos nós que enviamos, e a resposta é Deus que manda, ou seja, é através da minha ação que Deus reage ao meu favor. Para concluir tudo, se você quer viver tudo que Deus tem para sua vida, tá? Pare de se acomodar e lute pelo que Ele prometeu para você. Lute pela promessa de Deus. Não se acomode em nome de Jesus. Se Deus mandar dar
dar flechadas, dê flechadas em nome de Jesus. Não fique ali acomodado, não se contente com pouco, deixa Deus te honrar, deixa Deus te levar para onde Ele quiser, do jeito dele, no tempo dele, não se acomode em nome de Jesus, tá bom? Então hoje nós estamos aprendendo aqui, literalmente, que nós não podemos limitar o poder e o agir de Deus sobre as nossas vidas. Não podemos nos acomodar, porque essa acomodação impede o agir de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Sendo assim, nós finalizamos mais um capítulo aqui do segundo livro de Reis. Agora nós vamos agitar as redes sociais. Se você ainda não curtiu, não comentou e não compartilhou, faça isso agora em nome de Jesus. Tira um print da tela, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo, tá bom? Te espero hoje à noite na Evo, para a segunda ministração da série Gratidão. Você não pode ficar de fora. E amanhã nós vamos estar juntos aqui novamente no Evolução Diária 7h40, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus.